Meu Ah, pai, ele gostava daquele sertanejo de aí raiz. sim, aí sim. Sabe, aquele sertanejo de raiz. Eu me lembro uma vez que nós fomos para um sítio, voltamos, ele estava lá, todo tranquilão, deitado no sofá da sala, ouvindo. Eu não lembro se era uma coisa muito antiga, praieira e prainha, alguma coisa assim. Eita! Aquele sertanejo Ele bem gostava do de Cascatinhana, raiz. Tunique Tinoco, eita, É, coisa acho que boa. O maridão sim. conhece disso aí, o Mas maridão Anderson saca demais disso aí. ele gostava também de... Minha irmã colocava muito Paul Moriá, É, música clássica. olha, Então, assim, aqueles discos vinis, né, de a novelas. turma A de gente escutava Legião ouvido de Urbana. fino trato, a turma lá tinha um ouvido apurado. É, a gente gostava de Legião Urbana, tinha vinil de Beatles, Legião Urbana. Que Tô me legal. reportando lá para a Copa, onde tinha aquela, sabe aquela vitrola Nossa! Eita, aí de na Gaio, tá móvel. tudo aí, Não, não ó. pode, a gente pode falar Tá muito tudo isso aí. não, porque, porque Senão, senão vai com é, a idade. vai entregar a gente. Ai, meu Gage, Deus. Ah, agora uma pergunta minha. Sei que você sim, já galgou todas as coisas do inglês e aham, todo dia tá estudando, todo dia tá. é, o inglês ele é fundamental. A gente brinca, mas é uma língua universal, né? É uhum, universal porque sim. e quem sabe falar inglês, até mesmo o básico, consegue se comunicar fora daqui, consegue um lanche e tal. Eu tava Uhum. brincando. Outro dia minha esposa foi nos Estados Unidos umas 2 ou 3 vezes já. E ela falou como foi difícil comer um cachorro quente lá. Ela lembrou só de dog na hora, aquela coisa toda. Você acha que hoje, nos dias atuais, o inglês básico ele está defasado nas escolas, precisaria melhorar um pouco? Vamos falar de coisas básicas para depois a gente passar para aquele inglês mais apurado que você está acostumado a ensinar para os seus alunos. Rodrigo, como você disse, o inglês é a língua universal para a comunicação internacional. Então, se você não aprende, né, aí a coisa começa a ficar um pouco mais séria agora, né? Se você não aprende efetivamente, você corre o sério risco de passar por uma escola de inglês e chegar lá fora e não conseguir abrir a boca e não conseguir entender o que o estrangeiro fala para você. E eu digo isso porque eu recebo alunos que chegam para mim dessa forma. Eu estudei tantos anos em tal lugar. Eu entendo o que eles falam, mas eu não consigo falar. Ou eu estudei durante tanto tempo, eu achei que eu falasse inglês e quando eu cheguei lá, fui pedir um sanduíche, isso foi o ano passado, uma pessoa me contou, me reportou isso, me relatou, e ele não entendeu absolutamente nada que o cara no restaurante, lá onde eles estavam, para pedir um sanduíche, o cara perdeu a paciência com ele, né? E trouxe o pão e a carne puro, porque ele não soube escolher. Então, o que, que acontece? Infelizmente, muitas escolas, você está falando de escola de inglês, né? Eu não vou nem falar de escolas regulares, escolas Não, eu públicas. gostaria de falar da pública mesmo, porque o básico, geralmente, assim, quando eu estudava, né, é o tal do verbo to be, né, é Sim, contar, é saber falar, sim, o básico do basicão. Poderia dar uma melhorada, porque eu sim, também, eu sinto que o inglês tem que haver um interesse, porque não é tão fácil falar sim, inglês igual você ama o inglês, é diferente, né? sim. Então, assim, por isso que eu acho que na minha época era uma aula de inglês, por exemplo, segunda, quarta, sexta, quinta era inglês. Não era todos os dias que tinha inglês, igual tinha matemática, português, geografia e tal. E poderia ser todos os dias tem inglês. Não, era só na quinta. Ou só na sexta era ensino religioso, ou só na quinta era inglês, entendeu? Rodrigo, o que, que acontece? Na minha época, eu fazia 2 vezes por semana. Então, vamos falar de escola pública. Eu Sim. também passei no meu galgar profissional, na minha trajetória profissional, eu também passei, inclusive minha primeira experiência foi em escola pública, no ano de 98. No ano de 98. E eu me lembro que eu cheguei, isso é muito interessante, uma história que eu tenho aqui. Eu já dominava o inglês quando eu fui. Eu não tinha passado ainda pela faculdade, mas eu já tinha estudado, né, no interior. E quando eu cheguei aqui em BH, eu fiz um outro curso, né, durante um bom tempo, que me aperfeiçoou, também conversação. E aí depois eu tinha a certificação, consegui a certificação e fui dar aula na escola pública. E eu me lembro que eu peguei de cara ensino médio, né? E com 21, acho que 21 anos, 21, 22, eu era bem novinha.
e miudinha e tal, marinheira de primeira viagem, só que eu dominava. Eu fui para lá, eu sabia o que, que eu estava fazendo. Então, quando você domina o que você faz, não tem para ninguém. E eu esperando os alunos entrarem na porta da sala, e uma menina morena, grandona, bem maior que eu, olhou assim e falou assim, escola pública, né? Sim. Infelizmente tem, né? Essa que é a professora? Eu pensei comigo, essa que é a professora, você vai ver quem que é a sua professora. Então, eu cheguei na sala de aula e entrei, já comecei a trabalhar e tal. O primeiro ano foi um impacto, porque eu ouvi muito a gente chamava de horas, né? Como é que chama? As orientadoras, não Sim. pode isso, não pode aquilo com os alunos, tal, tal, tal. Então, eu fui uma espécie de general ali, né? Quando foi no segundo ano, continuei na mesma escola pública, os alunos já tiveram uma visão diferente de mim, porque eu já cheguei do meu jeito sendo eu, entendi que não era, precisava ser daquela forma. Então, eu fui cativando os alunos aos poucos, mas eu sempre fiz o meu último ano na escola pública, foi 2014, paralelo com as escolas de inglês e tudo mais, com o meu desenvolvimento, foi o Tomás Brandão, uma escola que até, na época, não sei como que está hoje, ela sempre foi uma escola de referência dentro da Secretaria de Educação. E eu, assim, desenvolvi um trabalho com os alunos, e é onde eu te falo, depende do professor, o professor tem que querer, o professor não pode, estou falando de escola pública, reforçando, ele tem que querer, ele não pode ter preguiça de trabalhar com o aluno, ele tem que trazer inovação, não adianta, assim, tem muitos professores bons, eu tive estagiário de excelência comigo na escola pública, que aplicava jogos nos alunos e tal, mas eu tive a oportunidade de conhecer, infelizmente, em outras escolas públicas que eu passei, eu cheguei uma época em uma determinada escola, era fita cassete ainda, de vídeo, eu trabalhava já em cursinho de inglês e resolvi levar uma fita cassete de um material didático chamado Side by Side, para mostrar para eles o nativo falando inglês. E uma professora já, assim, de muitos anos lá dessa escola, professora de inglês, falou assim, nossa, vai trabalhar isso com os seus alunos? Esse menino não dá conta de nada, não. Existe muito o subestimar os alunos da escola pública. Então, a grande reclamação dos alunos que vêm de escola pública a vida inteira foi verbo to be. E parece que o pessoal não sai daquilo ali. Eu trabalhei música com eles, eu consegui fazer, até arrepio, porque eu consegui fazer aluno que na época não tinha atenção, não estava nem aí para a aula, não era só na minha matéria, em qualquer matéria, era aluno problema. Então, nós fomos fazer performance com música, em grupos, aí tinha, na turma desse aluno, do Yuri, não me esqueça disso, ele foi fazer o Queen, I want to break free. Ele simulou um microfone na sala de aula, eles prepararam, fizeram as apresentações. Foi uma semana de apresentações. Peguei um projeto lá de solidariedade, que era da Secretaria de Educação, porque hoje em dia a gente trabalha projetos. Então, nós trabalhamos aquela música do Michael Jackson. Eu tenho até o vídeo dos meninos, eu estou até arrepiando aqui, porque foi lindo. We are the world. Eles fizeram em blocos, assim, performando os artistas, né? Fizemos a apresentação. A turma do 8º ano fez Heal the World, Make It Better Place. Tudo isso nós fizemos. Aproveitei as especialidades de alunos, porque a gente tem que trabalhar, né, fica a dica para os professores de escola pública, os professores de inglês, a gente tem que aproveitar as inteligências múltiplas dos alunos. Então, tinha aluno que era desenhista. Então, nós trabalhamos aquela música da Aretha Franklin para trabalhar o tempo presente, que era The moment I wake up, before I put on my makeup. Essa música, sabe? I say a little prayer for you. Magai, eu adoro. Inglês com canção hoje, hein, Magai? Vou não brincadeira, pois não. Pois é, não tô muito boa para cantar hoje, não muito afinada, não, mas tá indo. Então, peguei essa música, a gente trabalhou as estrofes, trabalhei o entendimento com eles, cobrei aquele entendimento na prova, colocando as estrofes lá, né, para que eles gravassem. Fizemos um trabalho em cima disso, como um portfólio com gravuras, a ilustração da música. Ainda peguei e aproveitei um trabalho de uma aluna que era desenhista
e coloquei como uma questão da prova, ela me autorizou. Então, assim, dá para fazer um trabalho brilhante com esses meninos da escola pública. Se o professor se empenhar, né, ainda e usar a criatividade para não ficar só no verbo to be e mostrar para eles a aplicabilidade daquilo. Ao longo dos meus estudos, eu sempre tive sede de entender para que eu estou aprendendo isso. Por que eu estou aprendendo isso? Eu vou aplicar isso aqui onde? Isso aqui vai ser útil para mim em quê? Isso eu fiz questionamentos com um professor lá, quando eu fiz administração. Perguntei para ele, né, o porquê da gente estar aprendendo aquele tanto de cálculo, sendo que a gente tinha a calculadora científica, eu queria entender o porquê. No inglês também não foi diferente. E são as duas coisas. O professor precisa, ele é o intermediário, né? Ele está ali para passar o conhecimento para os alunos, mas ele tem que passar de uma forma criativa para que haja interesse.